E essa lógica de um Brasil colonial, incrivelmente, ainda se perpetua hoje. Ou seja, os desdobramentos dessa sociedade, onde determinados grupos não tinham acesso, por exemplo, à terra, à renda, né? Nós temos na história brasileira, se a gente parar para pegar como marco cronológico, 1500, que é a chegada dos portugueses aqui, até o ano de 2019, nós temos 519 anos, né, de história. Desses 519 anos, mais de 300 anos nós tivemos a escravidão como uma marca predominante na história brasileira, onde determinados grupos, né, que eram trazidos da África para o Brasil e aqui chegaram e trabalharam sem ter direito à propriedade da terra, sem ter direito à educação, sem ter direito à saúde, não é? E isso, evidentemente, que replica hoje, não é? Do ponto de vista de quem é que trabalhava. Esses grupos é que tinham a mão de obra braçal e que garantiam a riqueza, né, de uma meia dúzia. Evidentemente que esses desdobramentos históricos de mais de 300 anos de escravidão se refletem hoje. A desigualdade social, ela remete a gente pensar a perspectiva de classe, né? Ou seja, ela durante um bom tempo na história, ela foi pensada única e exclusivamente por aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que detêm a riqueza, e uma grande massa que trabalha para garantir a riqueza dessa minoria. Digamos que o século XIX e o século XX, eles foram muito pensados, né, sobretudo num contexto de Guerra Fria, né, pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos 90 do século passado, por uma lógica de classe. Aí, quando tu tem sociedades onde uma meia dúzia concentra muito, tu vai ter uma grande maioria que não concentra, que não tem nada. Entende? E a gente tem que pensar a questão da desigualdade como uma questão estrutural. Só que dentro de uma perspectiva neoliberal, o que a grande maioria das pessoas pensa? Elas acreditam que todo mundo pode chegar. Entende? Eu posso ser aquele que está ganhando lá. Só que isso é 1 em 1 milhão. Esse aqui só consegue chegar lá porque tem uma grande maioria que garante que esse sujeito concentre tudo. Entende? E é essa dimensão que a gente tem que conseguir romper, se a gente efetivamente quer pensar uma sociedade mais justa. Porque uma sociedade mais justa, que permite que um catador receba R$9.000 por mês, é uma sociedade com quase zero de violência, com uma grande parte da sociedade alfabetizada, com condições de inserção no mercado de trabalho. É uma sociedade com grande acesso à cultura, né? Porque as pessoas, né, com alfabetização, bem remuneradas, uma sociedade de confiança, tu pensa uma sociedade com acesso à cultura, né? É uma sociedade com menos consumo de drogas, ou seja, uma coisa implica na outra, é um conceito mais amplo para a gente pensar a dimensão da desigualdade e aquilo que ela acarreta na sociedade como um todo, no caso da brasileira, que é uma sociedade extremamente desigual.